Irmão, você precisa compreender o propósito de Deus para a sua vida, não é? Porque quando a gente não compreende, a gente não consegue avançar na dimensão das coisas que Deus quer para nós. Olha essa história, vamos, acompanha comigo aí, 1 Samuel 17. História sobre Davi, uma história conhecida, mas uma história de tanta riqueza. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês nessa manhã, um ensinamento daqui da parte de Deus para a nossa vida. 1 Samuel, capítulo 17, os versículos de 1 a 11. Primeira de Samuel, capítulo de número 17, versículos de 1 a 11. Amém? Diz assim o texto sagrado. Está procurando, amém. Glória a Deus. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Eu estou lendo aqui numa tradução atualizada, para que vocês possam assim ter um entendimento maior sobre alguns dados, que o texto vai trazer aqui. Lutaram em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós queremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Olha só, querido. É uma história extraordinária, né? Primeiro a gente fica imaginando como que eram estas guerras sangrentas. Havia ali, não é uma guerra como a gente vê hoje, que existe até algumas regras estabelecidas, mas era uma guerra sangrenta, uma guerra terrível, porque você saía para exterminar o exército, e aquela luta de espadas, lanças, flechas. Então, quando acabava, havia ali sangue correndo por todo lado, pessoas que não haviam morrido, mas estavam decepadas, estavam ali sofrendo, gritando. Muitas vezes o exército inimigo vinha e então finalizava aquelas pessoas. Ela não tinha nenhum tipo de trabalho, não havia nenhum tipo de compromisso, não havia nenhum tipo de ética. Existiam exércitos de algumas nações nestas épocas que usavam de uma grande crueldade, porque era uma forma de intimidação.
Então eles estavam ali. Mas contudo eles estavam preparados para irem para a guerra. Mas aí a coisa muda. Porque a estratégia dos filisteus é trazer um duelista. E eles pegam alguém que era descendente, né, dos filhos de Anak, e eles trazem um homem de quase 3 metros de altura. Este homem tinha 6 côvados e 1 palmo. Então ele tinha quase 3 metros de altura. Era uma pessoa enorme. Mas não era aquele gigantismo em que a pessoa, muitas vezes, ele não consegue nem se equilibrar direito nos seus pés, morre cedo. A gente vê algumas histórias dessas aí. Mas este homem, ele era um soldado, ele era um guerreiro. Ele usava uma armadura gigantesca, 60 quilos, imagine você. Quem de nós aqui, a maioria de nós não ia nem levantar uma armadura dessa. O cara tinha uma lança tão poderosa que a ponta da lança dele pesava cerca de 7 quilos. Imagine, você pegar 7 quilos e aí, considerando ainda, não é, toda a estrutura da lança, quantos quilos seria essa lança? Para você arremessar isso em uma determinada distância e alcançar alguém. Então você pode imaginar a força dessa criança, né? Era uma estrutura que amedrontava. A Bíblia diz que eles ficaram apavorados. Tamanho foi o impacto. Coisa não era brincadeira, não. Então é uma história extraordinária, né? E a gente vai depois ver a figura de Davi, como Davi chega nisso aí. Mas o que é interessante a gente aprender aqui, né? Olhar, né? De uma forma mais apurada aqui. Olha, quando a gente traz um paralelo para a nossa realidade, a gente sabe que, apesar de termos grandes desafios, né, a gente tem um Deus tremendo na nossa vida. Ninguém aqui tem dúvida disso, eu tenho certeza. Qualquer um de vocês aqui, eu e qualquer um de vocês aqui, a quem fosse perguntado, seu Deus pode tudo? Pode. Seu Deus é poderoso? Não tem igual. O único Deus, Criador de todas as coisas. Tudo está abaixo dele. Todas as coisas foram criadas por ele. Precisa dizer mais alguma coisa? É credencial para não precisar falar mais nada. É assim ou não é? Agora, quando a coisa ela diz respeito a nós, o problema, a batalha, a luta, aí a gente, mesmo sabendo que este Deus é tremendo, que este Deus é maravilhoso, que este Deus pode fazer qualquer coisa que lhe aprouver, como ele mesmo diz, operando Deus, quem impedirá? Mas às vezes nós somos tomados de um temor, de um pavor, de um espanto, de uma suspeita, de uma incredulidade enorme, é assim ou não é? E nós temos na nossa geração cristã, especialmente, uma geração fraca. Não é a única da história, não. Aqui tem outra aqui, ó, que a gente está vendo. Mas nós temos uma geração que está espiritualmente enfraquecida. Não é que a pessoa não seja um cristão, mas por faltar experiências e intimidade com Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus, experiências verídicas, porque eu não estou falando, você sabe que tem aquelas experiências que a pessoa diz, né? Cheguei ali, o vento me levou e eu fui para um lado e me levou para o outro lado e aquela coisa e dei 7 pulos. Não estou falando disso, irmão. Eu estou falando de você ter o contar de Deus na sua vida. Então, por falta, às vezes, deste relacionamento profundo, dessas experiências, a gente vive essa condição. Isso sempre foi assim. Em todas as épocas da história, quando você tem uma geração e indivíduos, né, porque uma geração cristã, uma geração de crentes, se a gente reportar para um período anterior à graça, então a gente pode dizer, uma geração de crentes, de pessoas que não eram comprometidas com Deus, você vê qual é o resultado. O resultado sempre é o impedimento do avanço dessa geração como luz de Deus, como boca de Deus na terra. A gente tem fé, a gente crê, mas a gente não avança. A gente fica apequenado.
é um avanço fictício, sabe? A gente diz que tem um exército, mas é um exército impedido, intimidado, que não mete medo, que não tem influência. E aí você pensa, eu tenho número, mas você não tem qualidade. Você não tem pessoas que verdadeiramente façam a diferença no reino de Deus. E esse foi um tempo assim. Você tinha um exército, você tinha um rei em Israel, você tinha um povo chamado povo de Deus, você tinha um sacerdócio em Israel, você tinha um tabernáculo em Israel para adoração, você tinha sacrifícios em Israel, mas você não tinha um povo que conhecia a Deus. Olha aí, olha esse exército. E obviamente, eu não estou falando de todos, esse foi também o tempo de Samuel, esse foi o tempo de Davi. Mas de uma forma geral, o povo era um povo fraco, era um povo que não conhecia a Deus. Então quando você é carente de vida com Deus, quando você é carente de experiências com Deus, olha a nossa juventude hoje como é que está. É uma juventude titubeante. Por que a juventude é titubeante? Porque a juventude não tem relacionamento com Deus. Porque não tem experiência com Deus. Então, obviamente, é tocado aí por muitos ventos de doutrina, sem falar quando é tocado pelas influências externas. Tem firmeza para conversar, para falar de Bíblia, porque não conhece a Bíblia, porque não lê a Bíblia. O que é que vai discutir? Aí você pega alguém cheio de argumento, né? Cheio de filosofia, de existencialistas, né? Essa turma aí, evolucionistas, iístas que não acabam mais, e você não sabe falar de Cristo. Porque às vezes você foi criado dentro de uma igreja, mas você não conhece a Deus, porque não conhece sua palavra. E aí? Há um confronto dentro desses colégios, escolas, antigamente mais a nível universitário, hoje não. Hoje desde criança, as crianças estão sendo ensinadas, né, ali de uma forma em que os princípios cristãos estão sendo desconstruídos na mente dela. Valores como família estão sendo desconstruídos. Essa é uma das estratégias de Satanás para que os nossos filhos percam a palavra de Deus como uma bússola, um referencial para as suas vidas. E essa também aqui, a qual nós estamos nos reportando, era uma geração fraca. Olha só, vamos ver o exemplo, né, contido nessa história. Olha, a gente às vezes faz uma análise, né, e a gente vai aprendendo as coisas. A primeira informação que a gente vê aqui no texto, que a gente extrai do texto, é que o inimigo ele se levanta contra o povo de Deus. Não foi isso que nós lemos lá no início? Olha só o que aqui diz aqui, ó. Os filisteus, versículo 1, se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Então, às vezes, eu vejo cristãos achando o seguinte: se eu não mexer com o diabo, ele lá e eu cá. Tem gente que diz assim, vai atentar o cão com reza, não é? Já vi isso. Parece que quando você ora, você está perturbando o diabo. Então tem crente aí que até para orar sobre certos temas, não é para orar pela sua vida, sua família, mas orar, não, esse negócio de orar para estar repreendendo demônio, isso e aquilo, isso é problema, isso é coisa de pastor, isso é coisa de líder, isso é coisa de líder de célula, isso é coisa de quem está na frente de obra. Parece, pastor Daniel, que o inimigo ele só observa e só intenta contra você quando você vai lá fustigar ele. Não. A Bíblia diz que o diabo é nosso adversário natural. E não pense você que ele vai sentar numa cadeira e ficar olhando você, desenvolver a sua vida tranquilamente. Porque ele não vai. Ele não vai. Ele sempre se levanta contra o povo de Deus.
Olha quem foi que ordenou a guerra. Foi o povo de Deus? Não. Foram os inimigos. Então o inimigo sempre vai se levantar. E qual é o objetivo do inimigo? Paralisar e subjugar o povo. Primeiro paralisar. Por quê? Porque de certa forma, Israel estava sobre ali a direção, o comando de Saul, se articulando, se organizando. Haviam vencido algumas guerras porque Deus ajudou e eles estavam ali. Então, não, olha, os israelitas, eles estão, se a gente deixar, daqui a pouco eles vão querer invadir o nosso território. Então nós vamos lá, nós vamos lutar contra eles, nós vamos destruí-los, nós vamos impedir o crescimento deles. Eu quero dar uma notícia a você. O diabo quer impedir o seu avanço. Você tenha certeza disso. Ele sempre vai trabalhar contra o seu crescimento, todas as áreas de sua vida. Ele não quer que você prospere. Ele não quer que você seja uma pessoa saudável emocionalmente, fisicamente, muito menos espiritualmente. O diabo não quer que você seja um instrumento de Deus, que você seja um canal de Deus. O diabo não quer que você seja alguém trabalhando com louvor, trabalhando com teatro, trabalhando com coreografia, participando ali da sua célula. Ele não quer isso. Tenha certeza de que tudo ele vai tentar fazer para que você não avance, para que você não esteja desenvolvendo o propósito do Senhor na sua vida. Lá no seu colégio, ele vai fazer de tudo para calar você, tentar lhe intimidar de todas as formas, para que você não seja boca de Deus lá no seu trabalho, da mesma forma, para você não ser boca de Deus lá no seu ambiente de trabalho. Então ele vai fazer de tudo para tentar intimidar você, porque esse é o objetivo de Satanás. Então ele disse, os filisteus, eles se levantaram para tentar subjugar, deter aquilo que estava sendo um avanço, mesmo que muito precário, porque Saul já havia dado indícios de não ser alguém fiel a Deus, e Deus já havia mandado ungir outro no seu lugar, que era Davi. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, Deus concedeu vitória em algum nível a Israel, mesmo com aquela atrapalhação toda que Saul fazia, e ali também os seus seguidores, né? Porque não houve quem aconselhasse ele. Samuel havia se indignado com Saul. Depois, quando Deus rejeitou, Samuel teve pena de Saul. Deus disse a ele um dia: até quando você vai viver com pena de Saul? Sabe você que eu já o rejeitei. Então, ali estava essa situação. Eles estavam tentando de alguma forma, mas eles se articularam. Saul, ele tinha valores, mas na balança de Deus, ele não tinha obediência, fidelidade a Deus. Ele era valente, ele era um cara destemido, isso ninguém pode negar, a palavra de Deus mostra isso. Ele articulou o povo ali, ajuntou, mas ele não tinha fidelidade ao Senhor. E qual foi a estratégia que o inimigo usa? A estratégia, amigo, é intimidação. Intimidação. Intimidar significa causar pavor, fazer com que alguém sinta receio, sinta-se temeroso, amedronte-se, fazer com que alguém se sinta constrangido. É o poder, é a consequência da intimidação. Você já passou por isso? Claro que você já passou por isso. Você já teve medo de confrontar alguma situação. Você já teve medo de confrontar alguém. Você já teve medo, receio. Claro, não estou falando quando você está errado. Às vezes aquele confronto não é para ver mesmo. Não, confrontar seu pai. Etc. Não é isso que a gente está falando. Eu estou falando de situações onde você identifica que o inimigo está se levantando contra você. E às vezes você se sente acuado. Às vezes dentro daquele grupo em que você, de alguma forma, né, pela questão do seu trabalho, dos seus estudos, os meninos estão aí, mas eles estudam. E principalmente o adolescente, ele não quer ser alguém que seja rejeitado. Ele quer fazer parte, ele tem uma necessidade de aceitação.
É por isso que a gente precisa desenvolver a amizade das crianças aqui, para eles terem grupos aqui na igreja. Porque senão, alguém vai seduzir ele lá num grupo, ele quer fazer parte daquela bolha. Então a intimidação vem para constranger. Diz, rapaz, você é diferente, qual é, rapaz? Que nada, seu pai é conservador, sua mãe tem essa forma de pensar, é crente, é isso e aquilo, mas você não precisa ser assim. Essa história aí, você decide sua vida, você faz o que você quer. Constrange a pessoa. O crente constrange. Então a gente tem que ensinar os nossos filhos. E temos que nos fortalecer. Porque a intimidação, ela tem o poder de nos tocar, irmãos. Tem o poder de nos tocar. Então, você sente receio. Você já viu o que é a preocupação? Você começa a antecipar um problema que às vezes nunca vem a ocorrer. Você acorda, sente uma dor, aí corre lá na internet e diz assim, isso aqui pode ser coração. Meu Deus. Eita, e agora? O que é que vai ser? Estou doente do coração, vou morrer do coração. Daqui a pouco você está com medo. Às vezes até de fazer o exame para saber o que você tem. Aí você vai lá, e o médico diz, não tem nada a ver com o coração isso aqui não. Isso aqui você vai tomar um remedinho de gases aí, vai resolver o seu problema, essa pressão que você está sentindo. Mas você é aquela pessoa que busca sempre aquela informação, né? Sem haver uma avaliação médica. E o resultado disso qual é? Aí a intimidação vem à sua vida, você está intimidado. Tem gente que já fica pensando que vai morrer. Não? Tem gente que sente uma dor e diz assim, meu Deus, chegou a minha hora, tenha misericórdia. Não é assim, irmão. E a gente via isso aqui na vida desses homens. Olha, a Bíblia diz que eles ficaram apavorados com o desafio que foi feito. Mas eles não conheciam a Deus? Eles não sabiam quem Deus era? Deus não havia dado vitória a eles há pouco tempo atrás em outras guerras? Deus não os introduziu na terra prometida? Deus não abriu o mar vermelho? Deus não fez eles passarem a pé seco também no Jordão? Em tempo de cheia? Deus não destruiu as nações, as quais os seus antepassados temeram diante deles? As fortalezas não ruíram? Os povos não tremeram diante do povo? Por que agora eles estão intimidados, não é verdade? O efeito da intimidação é a paralisação. Todo um exército paralisado por causa da intimidação que sofreram. Todo mundo. Ninguém tinha coragem. Ali existiam homens que tinham uma grande capacidade para a luta, para a batalha, para a guerra, mas estavam intimidados. Intimidados pelo tamanho, intimidados pelo que viam, intimidados pelo que ouviam, porque quando alguém fala forte, parece que é tudo isso que ele está dizendo. E muitas vezes nós somos intimidados por aquilo que ouvimos. Às vezes você vê um cachorrinho, né? Tem uns cachorrinhos que são chatos, né? Desse tamanho, mas o bicho late. Aquilo é uma forma dele intimidar a pessoa, né? Aquele que acha que pode, e vai para cima. Você diz, meu Deus, o tamanho. Nem tamanho tem, mas é ousado, né? E assim, às vezes nós somos intimidados pelo que ouvimos. Alguém diz, vou fazer isso, e a pessoa tem medo. Elias, num mover sobrenatural de Deus tremendo, Jezabel disse, assim me faça os deuses de outro tanto, se amanhã eu não darei a vida de Elias, tirarei a vida de Elias, como ele tirou a dos profetas de Baal. Elias fez o quê? Elias caiu fora, cara. Porque ele ficou intimidado com essa palavra, e ele foi embora. Ele correu. Olha, não era esse Deus que fez descer fogo diante dos olhos dele um dia antes? Como que agora ele podia dizer, esse Deus que fez descer fogo vai permitir que isso aconteça? Mas não, ele ficou intimidado. Então os melhores de nós às vezes, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. A pergunta é, por que o povo se deixou intimidar? É uma pergunta que a gente tem que fazer até por causa de nossa vida. Por que nós estamos às vezes intimidados, não é verdade? Aqui a gente poderia usar
trazer alguns pontos, né, que às vezes fragiliza a nossa fé. Mas com certeza é a falta de um relacionamento maior com Deus e de experiências com Deus. Porque as experiências nos levam a uma escalada de convicção da atuação de Deus em nossa vida. O conhecimento, ele nos dá o entendimento de quem Deus é. Mas a experiência, ela traz a prática. Ela nos tira do âmbito da teoria e nos traz para a prática. Uma coisa é você dizer, Deus cura. Outra coisa é você dizer, Deus me curou. Uma coisa é você dizer, Deus pode te curar. Outra coisa é Deus usar você para orar para aquela pessoa que a pessoa ficar curada. Uma coisa é você dizer, meu Deus prospera. Outra coisa é você dizer, meu Deus me tem prosperado. É um nível de experiência que está acima. Então, quando a gente começa a viver essas experiências no nosso dia a dia com Deus, isso nos projeta. Essa turma aqui é uma turma que se preparou de muitas formas para ir para a guerra, mas tinha uma coisa. Quando houve aí algo que fugiu do controle ou da capacidade deles de antecipar essa estratégia, eles se desarmaram, eles não sabiam o que fazer, eles não tinham preparado uma resposta a essa ação dos filisteus. Não tinha como contra-atacar aquilo que foi a estratégia dos filisteus. E eles se esqueceram que esse filisteu está aí. Conosco está Deus. Qualquer um de nós pode vencer esse filisteu. Não de forma natural, mas nós não fomos chamados para viver de forma natural. Bote isso na sua cabeça. Você não foi chamado para viver de forma natural neste mundo, irmão. De jeito nenhum. Eu sou humano, pastor, eu sinto frio, eu sinto calor, claro. Eu não estou falando neste âmbito. Mas eu estou dizendo que a sua vida, o seu dia a dia, ele tem que ser cercado de acontecimentos, está sendo aqueles que você não os vê. Você pode precisar os livramentos que Deus te deu essa semana? Não, você não pode precisar. Você pode precisar quantos ataques Satanás talvez tenha tentado contra a sua vida, os demônios que estão aí, e Deus deu ordem aos seus anjos e foram impedidos, você não sabe, nem eu tampouco. Então existe todo um acontecimento sobrenatural no teu entorno. Não é porque você não vê que ele não está aí. Mas Deus te chama para uma dimensão maior, para você vivenciar este sobrenatural também. Não só está acontecendo fora da sua percepção ou da percepção dos seus sentidos físicos. Agora é hora de você ver com os teus olhos. É tempo de você sentir com o seu tato as coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas. E nós precisamos ser projetados a isso. Viver verdadeiras experiências com Deus. Vivendo uma vida de fé e de ousadia. Olha só, quem é que entra em cena depois disso? Nós não lemos, obviamente, o texto todo. Mas então Davi entra em cena. Esse garoto, Davi era um garoto. Davi não tinha mais de 17 anos nessa época. Davi tinha 6 irmãos, mais velhos que ele, e 2 irmãs. Mas vamos contar aqui os irmãos. Em Israel, a prática da guerra se dava a participação da guerra se dava dos 20 aos 40 anos. Então, quem tinha 20 anos acima ia para a guerra. Era regimentado e ia para a batalha. 3 irmãos de Davi, os mais velhos, foram para a guerra, o que comprova que eles tinham acima de 20 anos. 3 que eram mais velhos do que ele ficaram em casa. Vamos lá, ser razoável e dizer assim, um casou talvez neste ano. E havia uma ordenança de Israel que o homem que casasse no primeiro ano não ia para a guerra, para não morrer e outro, ter que tomar a sua mulher. Então, pelo menos um ano ele ficava ali. Mesmo que um desses irmãos de Davi tenha essa condição, haviam 2 abaixo de 20 anos. Então, um podia ter 19, outro 18. Davi, no máximo, tinha 17 anos de idade. Era um garoto, cara. E o menino chega ali e ele ouve aquela afronta do inimigo.
Mas aquilo não teve o efeito de paralisá-lo. Não teve o efeito de intimidá-lo. Ele, pelo contrário, se indignou com todos aqueles que estavam ali sem tomar uma posição em relação àquilo. Olha a forma de ver de Davi. É incrível, né? Olha, se você olhar as qualidades de Davi, a gente poderia falar de várias aqui, né? Davi, ele era um jovem cheio de fé. A fé dele é incontestável, né? Ele era surpreendente, um cara surpreendente. Porque ele poderia até ver aquilo e dizer, esse povo não conhece a Deus, esse povo, não sei o que esse povo está fazendo. Mas ele não, ele se coloca à disposição, ele quer saber, ele quer entender, ele vai interagir, ele se coloca como ali um instrumento de Deus para vencer aquele gigante. Então, ele foi uma surpresa de Deus. Ele era um cara destemido, ele era zeloso pelas coisas do Senhor. Esse cara está afrontando o nome de Deus, e vocês aí ouvindo isso. Tem ninguém que toma uma providência com isso, na verdade, um cara de personalidade, que é o irmão dele. Fica quieto, rapaz, você já está criando problema aqui. Todo mundo pensando de um jeito. Ele diz, eu não penso assim não. Ah, mas mas eu não penso assim. A gente não pode se acomodar diante disso. Ele era um estrategista. Tem gente que diz assim, não, Davi, ele exatamente não tinha uma estratégia, deixou Deus usar ele. O quê? Ele teve a melhor de todas as estratégias. Ele disse, se eu encostar naquele gigante, ele me mata. Então qual é a minha estratégia? Vou pegar minha funda, eu atirava bem, 5 pedras, e ele vai lutar com o gigante de longe, de uma distância em que ele sabia que ele, com a sua arma, podia atingir o gigante. Mas o gigante, com as suas armas, que ele estava com a lança e uma espada, não dava para atingir Davi. E Davi corre e ele acerta a pedra no meio da terra. Claro que aí, meu amigo, só Deus mesmo, né? Mas ele acerta a pedra. Mas existe na narrativa da história de Israel, que um grupo de soldados, estou esquecendo a tribo agora, de Judá não, acho que era de Benjamim, tinha um grupo de homens lá que acertavam um fio de cabelo girando, né, a funda ali, jogando. Então os caras atiravam bem demais, e eram canhotos, todos eles. Imagine você, né, eram treinados. Mas Davi era assim, ele assertivo, desceu na hora o gigante, ele correu, cortou a cabeça, né? Mas qual era o seu diferencial? Aí é que está o X da questão. Por que eu disse a você que o diferencial é o relacionamento, a intimidade, as experiências? Porque é isso que ele fala para Saul, seu rei, para convencê-lo a permitir que ele fosse para a batalha com aquele gigante. Olha o argumento dele, 1 Samuel 17, 31 a 37. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu, você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Davi disse, meu senhor, eu tomo conta das ovelhas de meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, olha só, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Incrível, né? Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também deste filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Tremendo. Aí tem gente que diz assim, não, Davi matou o leão, depois Davi matou o urso e agora foi enfrentar o gigante. Cara, se tu botar diante de mim um leão, um urso e um gigante, rapaz, eu vou brigar com o gigante. Cara. Eu vou brigar com um leão e com um urso? Você já viu um leão de perto? Não é brincadeira não, a cabeça do bicho, ó.
em circo, ou zoológico, acho que todo mundo aqui já deve ter tido a oportunidade, pelo menos uma grande parte, né? Você tem coragem de sair para brigar com um leão? Não, é feio. Então ele diz, rapaz, eu já briguei com um leão, com um urso, eu não vou brigar com esse sujeito. Se Deus me deu vitória contra um leão, contra um urso, a fúria de um urso, não é? Incrível. Acho que quando você levanta ali naquelas duas patas, não, aí a gente corre, né? Mas Davi foi lá. Tomado pelo Espírito do Senhor, ele matou o leão, ele matou ursos, como ele mesmo diz. E agora, Deus que deu vitória contra um leão e contra o urso, vai dar vitória contra aquele gigante filisteu. E ele não temeu, ele conhecia a Deus, ele sabia quem Deus era. Então ele não temeu lutar contra esse gigante. Agora, veja só, qual foi o diferencial de Davi? Experiência com Deus, irmão. Experiência é fruto de intimidade. Ele tinha experiência com Deus. Quem tem experiência com Deus, sabe quem Deus é. Não na teoria, mas na prática. E isso é muito importante, porque isso trouxe fé ao meu coração. Mas sabe de uma coisa? Todas as vezes, diante das lutas, eu trago à memória o que Deus já tem feito na minha vida. As vitórias que o Senhor me tem dado. As bênçãos com que o Senhor me tem abençoado. Isso faz toda a diferença. Você parar para pensar e dizer assim, poxa, Deus já me curou disso. Deus já me deu vitória nessa área financeira. Deus já me abençoou nisso. Então essa luta é só mais uma. Se eu venci aquela, se eu venci aquela outra, se Deus me fez triunfar em situações até piores do que essa, não vai ser isso que vai me derrubar. Não vai ser isso que vai me derrotar. Quem já correu 10 quilômetros não tem medo de correr um. É assim ou não é? E com Deus é assim. A experiência que você precisa buscar ter na sua vida. Agora, quando você é uma pessoa esvaziada de experiência, aí você tem um conhecimento de que Deus é grande. Você pode se agarrar nisso e você vai começar a viver essas experiências. Mas é claro que faz toda a diferença a experiência. Ela traz um fortalecimento. E quando nós somos usados por Deus nisso, quando a gente age dessa forma, a gente produz um efeito. A gente produz um efeito que vai produzir um eco, vai tocar outras vidas, vai trocar outras pessoas. É o que o texto nos ensina aqui, olha. O efeito Davi. O efeito Davi começa com a vitória contra o inimigo. A Bíblia descreve isso. Eu não vou ler todo esse texto para vocês aqui, que a gente vai se alongar. Mas a Bíblia descreve a estratégia de Davi, a afronta do gigante, mais uma tentativa de intimidação. Só algum campo você vir para mim lutar comigo. Quem é você, rapaz? Com esse cajadinho na mão, essas pedrinhas na mão, tudo no sentido de, né? E ele diz, você vem com mim com espadas, lanças, escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará. E isso aconteceu de fato, né? Qual é o segundo efeito? O efeito da vida está aqui acontecendo. Ele encerra a afronta. Acabou a afronta. Há mais o que a ser dito. Vocês perderam, acabou. O inimigo tenta intimidar você até no momento que você avança. Quando você avança, a afronta acaba. Quem é ele? Tanto você é o filho de Deus. Você é um cristão. Você é um servo, uma serva de Deus. Isso fica claro, que maior é aquele que está conosco que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aqui ele deixa claro isso. Mas ele motiva o povo, porque o teu exemplo, o teu testemunho gera força e fé. Ele motiva o povo, a Bíblia diz que o povo se levantou. Os soldados, quando viram aquilo, uau! E eles entenderam, não, Deus nos está dando os nossos inimigos, e o povo se levanta. E eles perseguem os filisteus agora fugiram. E eles perseguem, eles matam os filisteus, vão exterminando aquele exército, vão lançando por terra os seus inimigos,
e voltam vitoriosos. Próximo efeito, ele restaura o avanço de Israel. Tem gente que está aí, estagnado, e precisa restaurar o avanço. Você tem avançado na sua vida? Como é que está a tua vida? Rapaz, minha vida está estagnada, pastor. Não estou crescendo, não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou, sabe? Ou às vezes até em alguma coisa você está melhorzinho, mas na maioria você está ali paradão. Você não vai, né? Você não tem ido. Não. Deus quer restaurar o seu avanço. Deus não quer ninguém aqui estagnado. Deus quer ver você próspero. Deus quer ver você fluindo em todas as áreas da sua vida. Este é o propósito de Deus. Diga comigo, vida abundante. Este é o conceito de vida abundante. Este é o conceito de vida abundante. Deus é um Deus que prospera. E quando eu falo prosperidade, não estou falando só financeira, não, irmão. Também não estou excluindo, não. Eu estou botando tudo num pacote. Dizer que a vontade de Deus é abençoar você. É que você seja próspero. A saudação de João, na sua terceira epístola, desejo que você seja próspero como é próspera a sua alma. Olha aqui, que pegadinha de João, né? A bênção de João sobre aquela pessoa é o seguinte, velho. Procura prosperidade na tua alma, prosperidade espiritual, e todas as áreas da tua vida vão ser prósperas. Então Deus quer isso para você. Restaurar o seu avanço. Então se você está estagnado aí nessa manhã, eu quero orar depois por você, para que Deus restaure o avanço na sua vida. E por fim ele promove o crescimento pessoal. Ele tinha ouvido falar que quem vencesse aquele gigante, a sua família ia ser isentada dos impostos da terra. Imposto é um negócio tão miserável que desde aquele tempo o sujeito já corria risco para se livrar disso. E que ia casar com a filha do rei. Olha que projeção. O cara sai lá de um simples pastor de manada, né? Embora ele tenha sido ungido, mas ele não sabia como que ia ser este avanço na vida dele. Mas olha aqui ele se projetando. Ele pegou a oportunidade e fez da crise uma oportunidade. Fez do momento uma oportunidade. E ele cresceu naquela crise que está todo mundo intimidado, o exército paralisado. E ele se projetou. Ele casou com a filha do rei. E ele se tornou uma pessoa conhecida, uma pessoa admirada, um líder. E daí por diante ninguém segurou mais Davi. Mesmo quando ele era perseguido, o povo sabia que Deus havia abençoado aquele homem e que ninguém podia deter a sua escalada. É incrível essa história, irmãos. Porque você olha para uma criança, um adolescente, um jovem, né, que suplanta todo um exército. Não porque era melhor soldado, não tinha habilidades para isso, não era o homem mais forte, não era o mais inteligente, nada disso. Mas era uma pessoa que tinha experiências com Deus, vida com Deus. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Vai fazer toda a diferença na minha vida. Então você precisa compreender isso. Para sair desse estado, muitas vezes, em que você se encontra de uma geração espiritualmente raquítica, sem avanços espirituais, às vezes com algumas conquistas que a gente pode botar aí de segundo plano, porque tudo que Deus, tudo que fala a respeito de Deus, do reino de Deus, é primeiro plano para nós, não é? Depois vem as demais coisas. Então nós precisamos deixar que Deus nos faça fluir, nos leve a um viver diferenciado no poder do Espírito Santo, a sermos a igreja que Deus quer que sejamos, a sermos as famílias lá em tua casa que Deus quer que sejamos, famílias de Deus, que as pessoas do nosso entorno saibam que nós somos povo de Deus, demos testemunho, que as pessoas possam recorrer a nós, lá no seu ambiente de trabalho, na sua escola, que no dia que a dor aperta, nego sabe para onde é que corre, para pedir uma oração, para pedir um conselho. Então, isso faz com que Deus seja glorificado através da sua vida. Quando as pessoas veem em você alguém que conhece ao seu Deus,
Muitos de nós não têm conhecido ao Deus que professam. Conheceram Deus para a salvação, mas não têm conhecido o Deus que nos projeta, o Deus que nos usa, o Deus que nos abençoa, o Deus que nos faz avançar, o Deus que nos faz vencer nas áreas de conflito, nos momentos difíceis, o Deus que entra em nosso lar e liberta vidas. Muitos de nós não temos conhecido essas faces redentoras ou redentivas do nosso Deus, porque não tem experiência nisso. Ouviram falar, mas não tem vivência, não tem prática. E neste ano Deus chama a todos nós aqui para um grande mover no sobrenatural dele. Coisas mais profundas onde Ele quer nos levar. Agora depende de nós. Se quer viver coisas maiores com Deus, nós precisamos começar a colocar nossa vida diante do Senhor. É indo, é fazendo que as coisas acontecem. Aí são princípios para você alcançar isso. Isso é papo outro dia. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, gente? Vamos orar? Olha aí. Talvez você quer sair do domínio do poder da intimidação nessa manhã em alguma área da sua vida e você voltar a avançar. Você precisa receber nesta manhã poder de Deus na sua vida. Vamos orar. Feche teus olhos por um instante. Não há oração mais eficiente do que a tua própria. Começa a dizer a Deus: enche a minha vida, Senhor, enche a minha vida. Enche a minha vida, enche a minha vida de Ti. Desenvolva grandes expectativas neste ano. Coloque-as diante de Deus. Não pense pequeno, pense grande. Pense grande. Tenha uma grande visão. Tenha uma grande visão para os seus filhos, esposa, esposo. Tenha uma grande visão para sua família, não é? Tenha uma grande visão para os seus negócios. Tenha uma grande visão para a sua vida espiritual, para seu ministério, sua célula. Tem uma grande visão para isso. Esse ano a gente vai arrebentar, olha, vai ser uma bênção lá. Tem uma grande expectativa, porque Deus vai abençoar você na medida da sua fé, naquilo que você realmente aguarda das mãos dEle. De ser uma bênção, tem uma grande expectativa de ser uma bênção. Mas eu quero orar por você. Se você está aqui nessa manhã e você está sobre os efeitos de algum tipo de intimidação em alguma área da sua vida, eu quero que você pense nisso de uma forma muito séria. Isso está impedindo o seu crescimento, está impedindo o seu avanço. Você tem se sentido pequeno, pequena. Sua vida parece estar confusa, mas Deus quer trazer luz a todas essas questões e abençoar você. Basta você se lembrar que Ele é o Deus que nos leva a vencer o urso, que nos leva a vencer o leão, e o que vem pela frente não é maior do que isso. Grande é Deus que está conosco. Põe a mão no teu coração, se essa é a tua causa. Eu oro, meu Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão paralisadas nos seus relacionamentos familiares, conjugais. Alguns vivendo crises no seu lar. Há pessoas aqui, meu Deus, que estão vivendo a intimidação da enfermidade, a intimidação dos problemas financeiros. Há tantas áreas, mas a solução é uma só. O Senhor vai agir em prol de nossas vidas, como é tua promessa. A solução está em Ti, por isso os nossos olhos estão a Ti. Nesta manhã, em nome de Jesus, que haja, Senhor Deus, a bênção na vida do teu filho e da tua filha que aqui estão.
eu oro que seja arrebentado todo o poder das trevas, toda amarração, toda obra de Satanás, todo levante do inimigo, Senhor, toda circunstância adversa, tudo aquilo que esteja causando impedimento, todo assombro, todo medo, todo pavor, todo desânimo, toda dúvida, toda incredulidade, Senhor, toda prostração, toda procrastinação, ó Deus, toda preguiça, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, restaura o avanço do teu povo, restaura o avanço da vida da tua filha, restaura o avanço da vida do teu filho, restaura, meu Deus, esta área que está, Senhor Deus, impedida, esta área que está, Senhor Deus, ó Pai amado, estagnada, em nome do Senhor Jesus Cristo, traz a tua cura, traz a tua vitória, traz a abertura, Senhor Deus, das portas necessárias. Desfaz, Senhor Deus, esta obra maligna, abre os caminhos, Pai, corta os laços, destrói os grilhões opressores e libera a tua bênção vitoriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai tocando pelo teu poder nesta manhã, Deus, vai tocando pelo teu poder nesta manhã cada vida que aqui está, aquele que não tem crescido, meu Deus, ó Pai, espiritualmente. Eu me volto nesta área agora, Pai, para liberar uma palavra de avanço, que seja uma temporada de avanço neste ano de 2024, que se, ó Deus, manifeste o poder sobrenatural de Deus na sua vida, que acelere a sua vida, o seu crescimento espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor venha sobre ti. Onde estiver aí, Senhor, alojado qualquer enfermidade, qualquer seta maligna, que seja lançada por terra nesta hora, e que a bênção do Senhor traga cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, Pai, que seja um ano extraordinário, que possamos ter histórias como aqui nesta manhã foi instrumento do Senhor para nos instruir. Que a bênção esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém.